eu vou falar com você nessa reunião? Eu quero falar contigo sobre renunciar. Nós estamos aqui nos domingos da renúncia e eu quero falar com você sobre a recompensa que as pessoas que renunciaram, a recompensa que elas receberam de Deus por terem renunciado. Eu quero te mostrar que renunciar significa dizer não para a minha vontade, para o meu eu, para estabelecer e fazer a vontade de Deus. E toda pessoa que conseguiu renunciar, que disse não para si mesmo, para a sua vontade, e que fez a vontade de Deus, todas essas pessoas que eu vou te mostrar aqui na Bíblia, elas foram recompensadas. E muitas vezes falta isso em nós. Renunciarmos a alguma coisa que gostamos, que queremos, mas que muitas vezes não é a vontade de Deus para a nossa vida. O cristão, ele tem que viver uma vida de renúncia. A Bíblia diz que quem quer seguir a Cristo tem que renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Senhor. E é isso que nós precisamos e devemos fazer. Aqui em Hebreus 11, eu quero começar a falar com você sobre Moisés. E quero te mostrar que Moisés, ele renunciou. Ele renunciou tudo que ele tinha. Ele era filho da filha do faraó. Possivelmente, provavelmente, em não tendo outros herdeiros, ele podia acabar ocupando o trono do Egito, e sendo, talvez, até mesmo com o faraó, se não, mas continuando na elite daquele reino e possuindo a vida boa que ele tinha. Então, a Bíblia diz que o Moisés, o que ele fez? Ele rejeitou tudo isso. Alguns vão dizer que Moisés era maluco. Você sair lá do trono, várias pessoas te servindo, comida do bom e do melhor, as pessoas tudo te obedeciam, por onde você passava, as pessoas inclinam a cabeça para você, e ele saiu de tudo aquilo ali, renunciou tudo aquilo para fazer a vontade de Deus. E o que ele fez? Ficou caminhando no deserto, sem saber onde ia passar a noite, sem saber quando é que dava para tomar banho de novo. O deserto não tem muita água, né, pessoal? Sem saber quando é que dava para tomar banho de novo. Mas você vê que ele renunciou para fazer a vontade de Deus. E às vezes na nossa vida é necessário renunciar à vida que nós vivíamos antes de encontrar Jesus, que é a vida do mundo. A gente fazia um monte de coisa que para nós não parecia ser errado, mas eu preciso renunciar tudo isso para poder viver a vida que Deus tem. Toda renúncia tem uma recompensa. Quanto mais você tiver que renunciar, maior será a recompensa que Deus dará para você. E você vai ver que o Moisés, ele também foi recompensado. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Vamos começar falando aqui sobre Moisés. Pela fé, Moisés já nascido, ele foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino que, pessoal, formoso, e não temeram o mandamento de quem? Do rei. Então, vou te explicar um pouco da vida de Moisés. O Moisés, ele era um jovem hebreu. Ele nasce numa época onde o faraó, naquele momento, editou uma lei. E aquela lei, ela previa que todo homem hebreu, todo menino hebreu nascido, ele tinha que ser morto. Porque os israelitas estavam se multiplicando muito dentro do Egito, e eles eram todos escravos do Egito, dos egípcios. E todo menino homem hebreu que nascia, o homem, menino, rapaz, ele deveria ser morto. Só as meninas continuaram. Porque naquela época a mulher não tinha voz na sociedade como hoje. O homem tinha que ser morto. Quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés olhou para ele e ela não temeu a lei que o rei do Egito tinha mandado se cumprir. E ela escondeu Moisés. E dizem alguns que a irmã de Moisés, ela trabalhava junto com a filha do faraó. E provavelmente eu estava pensando sobre isso. Ela sabia o horário, porque ela era serva da filha do faraó, e ela sabia o horário que a filha do faraó ia naquele rio. De repente se banhar, não sei o quê. E a mãe de Moisés pegou Moisés, botou ele dentro de como se fosse uma cestinha, uma coisa assim protegida, e largou ele no rio. E o rio foi levando Moisés até a beira. Quando Moisés para lá na beira do rio, chega a filha do faraó. A filha do homem mais poderoso do mundo daquela época. O Egito era uma nação grandiosa, rica e de pessoas inteligentes. Ela olha aquele cesto, ela pega o rapazinho e olha, que bebê bonito. Ela pensou, vou pegar para mim.
Vai ser meu filho esse rapaz aqui. Aí então, a serva dela, que era irmã de Moisés, que sabia, meu irmãozinho, não vou deixar meu irmãozinho morrer. Ela pegou, chegou para a filha de Faraó e disse: olha, então, tu quer que eu mande chamar uma ama para que dê de mamar para ele? Para sustentar ele enquanto ele é pequeno, até que ele cresça e cuide dele, te devolva? Ela olhou e disse: verdade, manda chamar. A irmã de Moisés pensou: meu irmãozinho, conseguimos salvá-lo, porque ele tinha que morrer, todos os hebreus tinham que morrer. Manda chamar a mãe dela. E daí a mãe dela é a mãe de Moisés. A mãe de Moisés vai cuidar dele até ele crescer e vai receber um salário da filha do faraó para que o Moisés cresça. E depois o Moisés vai para o Egito. E quando ele é entregue para os egípcios, ali para a filha do faraó, ele vai ser treinado na melhor escola, ele vai aprender as ciências dos egípcios, ele vai ser preparado para ser um grande líder, para ser um grande homem. E ele começa a viver lá no Egito, sendo honrado por todos, tendo tudo de bom e do melhor. Só que a Bíblia diz que quando Deus chamou ele, quando Deus aparece para Moisés, Deus chama Moisés. O Moisés renuncia a tudo que ele tinha. Toda pessoa que é muito pobre, quando ela consegue ter uma vida melhor, dinheiro, puxa, para ela é difícil renunciar aquilo, porque a vida toda ela não teve muito, e quando ela tem, ela fica feliz. Puxa vida, olha, minha vida mudou. Só que a Bíblia diz que Moisés renunciou tudo aquilo ali. E eu quero que você siga em frente e continue lendo comigo. Diz aqui, ó. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, quando ele já era grande, diz a Bíblia. Presta atenção, o que ele fez, pessoal? Lê comigo. Ele recusou ser chamado filho da filha de quem, pessoal? Do faraó. Isso é renunciar. O Moisés renunciou o trono que o Egito tinha para ele. Irmão, o Egito, esse mundo, vai sempre oferecer um trono para você. Vai sempre oferecer algo bom para você. Algo que de outra forma você não vai conseguir. O que Moisés fez? Ele renunciou. Eu não quero ser o faraó, eu não quero continuar no Egito, eu quero andar e servir a Deus. E isso tem que existir dentro de nós. Você vê que ele abriu mão de algo grande. Então eu mostro para Deus que eu amo Ele, não é quando eu digo eu te amo, é quando eu renuncio. É quando eu abro mão de alguma coisa importante, quando eu deixo a minha vida, os meus planos. Alguém teve um plano na vida do Moisés. Alguém viu que ele era especial e prepararam ele para ele ser um líder, talvez o próximo faraó, se houvesse oportunidade. Ele foi preparado, mas ele abriu mão dos planos que a família teve para ele. Ele abriu mão dos planos que a filha do faraó tinha para ele. Ele abriu mão, talvez, até da vontade dele de ter uma vida melhor para andar com Deus. E a pergunta que eu faço para você é: você está disposto a abrir mão do quê? Para servir a Deus? Para andar com Deus? O que você está disposto a deixar de lado para fazer a vontade de Deus? Moisés renunciou tudo isso para andar com Deus, para não viver fora da vontade de Deus. Todo cristão precisa renunciar. Todo cristão precisa abrir mão de algo. Não esqueça, toda renúncia tem uma recompensa. E o Moisés renunciou tudo isso. Renunciou o trono que ele tinha no Egito, o clamor do Egito, o dinheiro, as pessoas, tudo, para andar no deserto de a pé, com um povo que só reclamava. Mas ele queria fazer a vontade de Deus. E a pessoa que quer fazer a vontade de Deus, ela deixa tudo. E muitas vezes nós não renunciamos nem a nossa vontade para agradar a Deus. Às vezes por pouca coisa a gente já não vem na igreja. Se tiver um jogo do nosso time, a gente renuncia a Deus, mas não renuncia o time. Às vezes a gente renuncia a Deus por qualquer coisa, mas não renuncia esse mundo e essas coisas para fazer a vontade de Deus. E daí continua, diz o versículo aqui, pessoal, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, 25, escolhendo antes ser maltratado por um povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gosto do que, pessoal? Do pecado. E às vezes a gente prefere o pecado do que andar com Deus, prefere o mundo. O Egito na Bíblia simboliza o mundo. E às vezes nós preferimos as coisas desse mundo, as coisas que esse mundo oferece, do que fazer a vontade de Deus. E ele preferiu largar tudo para andar com Deus. O que eu estou disposto a abandonar, largar, para mostrar para Deus que eu amo Ele?
eu renuncio qualquer coisa por ele. Que eu deixo o que for necessário deixar por ele. Às vezes tudo na nossa vida está na frente de Deus. Os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer, tudo está na frente. Nada pode estar na frente de Deus. Eu tenho que mostrar para Deus que Ele é o primeiro lugar na minha vida. E daí diz mais, continua comigo. Aí diz o 26, teve por maiores riquezas o vituperio de Cristo do que os tesouros do Egito. E daí diz o 26, porque ele tinha em vista, o que, pessoal? A recompensa. Pastor, qual é a recompensa que Moisés recebeu? Irmão, não teve um homem na Bíblia Sagrada como Moisés, que a Bíblia diz que ele subiu aquele monte e ficou dias lá em cima, falando com Deus face a face, sentindo a presença de Deus, Deus sendo amigo do Moisés, ele conversando com Deus. Agora você tem que observar que não teve um homem que teve a experiência que o Moisés teve. O Moisés disse, Deus, eu quero te ver. E Deus gostava tanto de Moisés que Deus disse, Moisés, se você olhar para mim de frente, a minha glória é tão grande que você vai ficar cego, vou ferir os teus olhos com o brilho da minha glória. Vamos fazer assim, Moisés. Você vai vir aqui, você vai entrar nessa cova que tem aqui, nessa rocha, e eu vou passando. Quando eu chegar perto, eu vou botar a mão em ti para te proteger, para te não se machucar. Com a minha mão, eu vou te proteger. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas. E Deus veio. Você imagina que maravilha? Olha a preocupação de Deus com Moisés, para que não acontecesse nada. Olha a amizade que Deus tinha, olha a recompensa que Moisés teve, pessoal. De poder ver Deus, poder ouvir Deus. Deus se revelar para ele de uma forma como Deus não se revelava para nenhum outro homem. Ter a comunhão que ele tinha com Deus. E Deus passou, botou a mão, quando a glória passou, Deus tirou a mão, você pode olhar. Moisés deu aquela olhadinha e o Moisés viu Deus. Amém. Olha o que ele recebeu, porque ele renunciou tudo, ele largou todas as coisas. E ele foi um homem que teve uma grande comunhão com Deus. O que eu preciso renunciar? O que eu preciso deixar de lado? Até para que Deus veja o quanto eu amo Ele. Não só com as minhas palavras, mas com a minha atitude. Às vezes a gente tem que deixar de lado o lazer, a família, alguma coisa para servir a Deus. Não estou dizendo que a gente não vai cuidar da família, que nós não vamos ter lazer. Mas que o Senhor vai estar em primeiro lugar. Porque às vezes vai uma visita, a gente já não vem no culto. Às vezes eu estou com uma dor no dedo, já não vou no culto. Deu uma nuvenzinha de chuva, já não vou na reunião. Qualquer coisa deixa o Deus de lado. Qualquer compromisso que apareça, não, já não vou. Não, aquele é o meu compromisso com Deus. Ninguém faz eu faltar, ninguém faz eu não estar lá. Eu renuncio tudo para andar com Deus. Irmão, o que você tem que observar? O Moisés tinha um chamado. Você que está aí nesse banco, você que está aí agora, nesse estudo, você tem um chamado. Deus também escolheu você, ou você acha que Deus trouxe você para cá em vão? Você acha que Deus trouxe você para cá para nada? Deus viu alguma coisa em você que você não está vendo. Mas que Deus viu e que Ele pode usar. E agora eu tenho que abrir mão da minha vida. Às vezes do que as pessoas planejaram para mim. Quando a gente é criança, a gente quer ser um jogador de futebol, quer ser o médico, quer ser o piloto, quer ser tudo. A família do Moisés planejou que ele seria um homem grande. Prepararam ele para isso. Ele abriu mão de tudo para servir a Deus. Você é capaz de abrir mão do quê? Para servir a Deus. Para agradar a Deus. Vamos em Filipenses, vou te mostrar outro homem que abriu mão de tudo. Capítulo 2. Moisés renunciou, foi recompensado. Até hoje você fala dele na Bíblia. Viu Deus. Só de poder ver a Deus é uma grande coisa. Não precisa de mais nada. Filipenses capítulo 2. Então, às vezes, a gente quer ter uma comunhão mais profunda. Não tem comunhão mais profunda sem renúncia. Sem deixar a nossa vontade de lado para fazer a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 2. Hoje é o dia do jogo do meu time. Meu time, eu gosto muito de vocês, mas eu gosto mais de Deus. Amém. Eu vou no culto. Depois que acabar o culto, eu ligo no jornal e olho o resultado. Eu nem fiquei sofrendo. Eu nem sofri, né? Eu só vejo lá o resultado, se ganhou, se perdeu ou não.
Nem precisa sofrer, você já olha direto a resposta. Se estivesse lá, você ficava sofrendo. Aí você veio para a igreja e sentiu de Deus. Vamos lá, Filipenses capítulo 2. Vou te mostrar uma pessoa que renunciou. Todos que renunciam têm uma recompensa. Às vezes a recompensa não vem na hora, mas pode ter certeza que quando ela chegar, valerá cada segundo que espera. Renuncie. O que eu tenho que deixar de lado? A minha vontade, o pecado, o vício. O que eu tenho que abandonar para agradar a Deus? Para servir mais, para ter uma comunhão mais profunda. Filipenses 2, vamos começar comigo no versículo 5. Eu vou falar com você agora sobre Jesus. Jesus é o maior exemplo de renúncia que nós temos em toda a Bíblia. Aí diz aqui o 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora olha o que diz o 7, se você tiver uma caneta pode marcar. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tem alguém que tem a tradução que ele se esvaziou? Tem alguém que diz, esvaziou, se despojou. Ele se aniquilou, ou seja, ele esvaziou, ele deixou, ele renunciou a ele mesmo, a vontade dele. E daí diz aqui, e ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achou-se na forma de homem, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. O apóstolo ainda frisou qual foi a morte dele. Morte de cruz, ou seja, morte terrível. Só as piores pessoas naquele período é que morriam na cruz. E era uma morte lenta, uma morte dolorida, uma morte sofrida. E ele morreu lá por você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele também era homem. Ele sentia dor, era de carne e osso. Quando deram a chicotada, bateram nele, ele sangrou. Quando enfiaram a lança, saiu sangue. Aquele era um ser humano que nem você. Ele era Deus, mas estava na forma de homem. Jesus teve fome, Jesus sentiu sede, Jesus chorou porque ele tinha sentimento, Jesus cansava porque ele tinha um corpo humano que nem o meu e o seu. E ele renunciou à vida dele. Ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro, ele tinha uma família. Ele podia, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ver minha vida. Morrer por essa humanidade, não vou. Ele podia ter vivido a vontade dele, talvez a vontade humana. Mas ele resolveu renunciar à própria vida dele para fazer a vontade de Deus. E agora presta atenção que eu vou te falar. Se Jesus não renunciasse à vontade dele, e não tivesse morrido naquela cruz, eu e você não estávamos aqui. Às vezes, existem almas que dependem da nossa renúncia. Se Jesus não tivesse renunciado à própria vida e não tivesse morrido na cruz, eu e você não estávamos aqui hoje. Nós dependíamos da renúncia dele. Nós dependíamos dele. Abrir mão, querer morrer na cruz. Foi fácil? Não foi? No dia que ele vai para o Getsemane, ele está suando sangue de tanta aflição que ele está sentindo, porque ele é Deus. Ele sabe o que ele vai passar. Ele sabia a dor que ele ia sentir naquela cruz, que ele faz a oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ou seja, me tira dessa. Será que ainda dá? Tem outra forma de salvar sem sofrer tanto? Mas aí ele diz: todavia não seja feita a minha vontade. Isso é renunciar. É não fazer a sua vontade, deixar que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida. E se o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, não tivesse renunciado, o que seríamos de nós hoje? O que seria desse mundo lá fora hoje? O que seria dessas pessoas? Antes de Jesus vir estabelecer a graça, quando a pessoa cometia um pecado, ela era condenada na hora. Fazia a coisa errada, a lepra surgia na testa. Fazia não sei o que, a terra se abria, a pessoa era comida. O que aconteceu com todas as pessoas que ficam pecando aí fora? Que às vezes faz as coisas erradas e a gente diz: mas não acontece nada. Não acontece porque nós vivemos no período da misericórdia. Que Deus tem paciência para que todos se arrependam. Mas se Jesus não tivesse renunciado, eu e você não estaríamos aqui. E talvez tenha vidas, almas, que dependem da tua renúncia. Nós dependíamos da renúncia de Jesus. E às vezes tem pessoas que dependem da sua renúncia. Se você não renunciar, você vai prestar conta por essas almas, que seriam salvas através da tua vida.
que seriam alcançadas através de você. E às vezes a gente não está renunciando à nossa vontade, para que a vontade de Deus se estabeleça. Qual foi a recompensa que Jesus recebeu? Aí diz aqui o versículo de número 9: pelo que também Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, olha que honra. Estou dizendo, quanto mais você renuncia, maior é a tua recompensa. Jesus renunciou tudo: a vida, o futuro, a profissão, a família, tudo, para fazer a vontade de Deus. Qual foi a recompensa dele? O nome dele está acima de tudo. Não existe um nome mais poderoso que o dele. No céu, se você ordenar, os anjos obedecem. Na terra, se você disser meu corpo fica curado, seu corpo vai obedecer, vai ficar curado. Debaixo da terra, os demônios, se você falar em nome de Jesus. Olha que honra. Todo mundo, no planeta inteiro, invoca esse nome. E quem invoca esse nome, a Bíblia diz que é salvo. Todo mundo vai se dobrar um dia, queira ou não queira. E a boca de todo mundo vai confessar que Ele é o Senhor. Seja hoje, se convertendo e vivendo para Deus, ou seja no último dia, quando você não vai ter mais chance e Ele já tiver voltado. E daí nós vamos, quem não se salvou vai parar, vai cair de joelhos, vai abrir a boca, vai ver Ele e vai dizer: puxa, o que os crentes falavam era verdade. Jesus era o Salvador. Ali Ele é o Senhor de tudo. E provavelmente não vai ter mais oportunidade. Mas um dia todo mundo vai se dobrar e todo mundo vai confessar que Ele é o Senhor. Todos, querendo ou não querendo, vão se dobrar diante dele. Olha a recompensa que ele recebeu. Você já imaginou que o seu nome ser invocado por todo mundo? Amém. Já imaginou? Em nome do José, em nome da Maria. Mas hoje nós usamos o nome de Jesus, porque ele foi recompensado. Toda renúncia tem uma recompensa. A recompensa dele é estar ao lado do trono e ter um nome que é sobre todos os nomes que existem. Vou te mostrar agora mais um homem que renunciou. Vamos no Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Epafrodito se você daqui a pouco vai ter um filho aí, ou homem, já tem uma sugestão de nome para você. Já imaginou? Opa, Epafrodito, vem aqui. Para nós é engraçado, né? Vamos lá, pessoal. Segue em frente aqui. Filipenses capítulo 2. Presta atenção no que esse homem renunciou. E nós precisamos renunciar. Todo mundo que renuncia tem uma recompensa. Qual é a recompensa do Epafrodito? Até hoje o nome dele está registrado na Bíblia. Quantos homens fizeram coisas importantes, mas o nome deles não foi registrado? Ele era reconhecido por essa igreja, por todas as igrejas, e pelo Paulo como um homem de Deus. Qual foi a maior recompensa? Deus curou ele. Vamos lá, Filipenses 2, versículo 25. Presta atenção nesse homem. Esse homem renunciou. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão. E o que o Epafrodito era? Ele era um cooperador, um obreiro. Talvez nem pregador ele não era, mas ele era aquele obreiro dedicado. Era isso que o Epafrodito era, um obreiro de fé, dedicado. Aquele irmão da igreja, fiel, sabe? Aí o que diz? Companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. A igreja deve ter mandado um auxílio, uma ajuda financeira para o Paulo continuar a missão. E quem levou esse auxílio foi o Epafrodito. Ele era um homem que participava dos combates do Paulo. Paulo tinha um combate, ele estava junto, sempre lá, era uma pessoa fiel. Diz 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato, ele esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu também tenha menos tristeza. Receba esse homem do Senhor com todo gozo e tenha ele em honra. Paulo mandou todas as igrejas honrar esse homem. O que mais que Paulo disse? Olha o 30, ele renunciou. Porque pela obra de Cristo, ele chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida para suprir comigo a falta do vosso
serviço. Então esse homem estava doente, mal, talvez acamado, quase morrendo, sei lá qual era a enfermidade, o problema que ele tinha, que talvez ele deveria repousar, se cuidar, mas o homem levantou da cama e disse, não, eu vou lá, vou fazer a obra. Então ele renunciou à própria vida dele. Ele arriscou a vida dele em poder morrer com o problema, com a enfermidade que ele tinha, mas não deixou de fazer a obra de Deus. E às vezes eu e você, por muito menos, a gente não ora. Por muito menos, hoje não vou na igreja. Por muito menos, eu não tenho tempo para fazer a obra, pastor. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho isso. Sabe qual é a verdade? A realidade dessa desculpa é que eu não quero renunciar. Porque todo aquele que renuncia consegue fazer a vontade de Deus. Não, mas é que eu sou culpado, é que eu não tenho tempo, é que eu trabalho, é que isso, é que aquilo. Não, é que eu não quero renunciar à minha vontade, à minha vida, o meu querer, para fazer a obra. E esse homem renunciou tudo pela obra de Deus. Ele renunciou tudo para fazer a vontade de Deus. Deus recompensou ele, curando, libertando ele desse problema. Amém? E às vezes Deus não pode fazer mais coisas em nós porque não há uma renúncia, não há uma dedicação maior da nossa parte. E Deus queria fazer, só que às vezes eu não renunciei. Esse homem aqui, pela obra de Cristo, ele arriscou a própria vida dele. E o que eu sou capaz de fazer pela minha igreja, pelo meu Deus, pela obra do Senhor? O que eu sou capaz de abrir mão, de renunciar, de deixar de lado, para fazer a vontade de Deus? Quando Moisés renuncia tudo, as pessoas pensam que ele é louco. Quando as pessoas nos virem renunciando, elas pensarão que nós somos maduros. Mas eu não sou, não. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.